Essas são muito antigas. Ah, essa foto é linda. Eu vi agora. Exatamente, essa foto é muito Essa foto doida, é arretada, né? Foi meu aniversário de 1 ano. 52. Cadê? Os fotografias têm quase 63 anos. Esse aqui é o Colégio Marista Natal, esse aqui também, no Encontro da Juventude Marista. Olha aí, ó. É Mária. É. Guga. Isso aqui é na Lemos Brito, né? Isso aqui é na minha cela. Ela do papai chiquérrima, Na Lemos plantas, Brito. quadros. É. 2 meses antes da fuga, né? Se lembra de lá? Lembro da entrada, da cela, de muita gente junta. Não tinha noção de que eu estava indo para uma cadeia, mas era uma casa. Eu ia para casa do meu pai para visitar. Sou eu, Isso é tu? Guga. É. Gente. Mas, gente, nunca tinha visto esse look de papai, não. Ou ele Porque tá com eu barba, fiquei ou ele tá sem diferente, barba. né? Não, Foi já, quando eu já fugi. tinha visto. Aí eu tinha mudado a fisionomia, o óculos tinha Não, mudado, o óculos eu tudo sabia tinha que mudado. tinha mudado, mas eu O não cabelo, que era de propósito, daquele jeito. Ó, isso aqui foi no dia que eu fui condenado à morte. Eu acho que aqui parece mais com o Mário. Mas eu acho ele parecido com o Guga. O cenário era esse, pai? Ou mudou muita coisa? Hã? O cenário era esse, sem ser o... Não, mudou muita coisa. Aqui na frente, aqui no meio tinha um canal grande, que deve ter sido coberto. Tem a pista agora e os prédios que construíram, as casas todas. Mudou bastante, muito mesmo. A gente estava na clandestinidade e dava turno de guarda à noite. Havia sempre alguém acordado em casa. E revezava, cada um tirava o turno de guarda 2 horas. Um dia eu estava no meu turno de guarda e, num determinado momento, eu me distraí um pouco e quando vi foi um barulho muito forte, como se fosse um barulho de tiro. E, ao mesmo tempo, eu senti estilhaços caindo em cima de mim. Então, eu me joguei no chão e saí rolando, porque eu pensei que era a repressão que tinha chegado e tinha atirado. Um tiro na janela. Exatamente. Tinha pegado na janela, tinha espatifado o vidro e os estilhaços tinham caído em cima de mim. Eu só percebi realmente o que tinha acontecido, eu acho que 1 ou 2 minutos depois, porque o choque, o pavor na hora foi muito grande. E aí eu vi que a janela despencou em cima do cinzeiro que quebrou todo. Companheiro, pense sempre que você só tem 2 anos de vida. Portanto, concentre toda a sua atividade nesses 2 anos, porque estatisticamente, guerrilheiro urbano só dura 2 anos. Imagina só, você dizer isso um menino de 17 anos. Né? E você achava isso normal? Eu achava isso fantástico, né? No sentido de que você iria viver... Você achava isso fantástico, você ia viver os anos mais importantes da sua vida, que eram os 2 últimos. Era extraordinário isso. Né? Você saber exatamente quanto tempo duraria a sua vida, você poder estabelecer, né? Hierarquias, escolhas. Ei! É porque você não prestou atenção, cabra. Não. Tudo bom? Você ficou com o cabelo branco. Só você tá pintando rapaz. cabelo Que naquele pintando tempo. cabelo, rapaz? Oxi, pintando cabelo.
Tá maluco, vê? Diga aí, tudo bem? Não, como é que como é tá? que tá, Tá bom? Guga. Não conhecia, não. Ele já teve hospedado aí também. Ah, quando pequenininho. Foi quando era, nasceu. né? Não, entre 7 de agosto, que foi o dia que ele nasceu, Sim. e 17 foi o né? dia que eu fugi. No dia anterior eu tinha deixado já a minha roupa, um aparelho de barbear, meus óculos novos, tudo escondido embaixo de um balde, para a hipótese de haver chuva. Sim, sim. Né? Então eu cheguei lá com espelho também, cheguei lá, raspei a barba, troquei de óculos e tal. Isso E aí antes segui. de sair, antes de sair, aqui pelo dentro ainda. espaço que Isso. dava para Aqui o bairro. dentro da penitenciária. Sei, sei. Aí depois continuei pelo meio do mato e saí lá. Fui até na frente e aí depois peguei o carro e fui embora. Lá pro Campo Santo para encontrar com Regina. Dona Regina. É, Pois é. que estava me esperando. Ele, como militante do PCBR, ele procura a organização formalmente e a organização se sente absolutamente responsável por favorecer de todas as maneiras o sucesso daquela fuga. A gente se reunia para ouvir os discos que eventualmente a gente tinha. Músicas maravilhosas. Umas músicas Nenésio mais tinha uns escolhidas, discos né? maravilhosos. E a gente preparava um mingau de maisena. Isso. E o Lemberge chamava maisena lisérgica. E a gente tomava aquela maisena e projetava uma... Enquanto Uma via viagem, uma Nina viagem. Simone, É. né? Nina Simone, Chet Nina Baker, Simone, né? o concerto de Aranjuez. Aranjuez, Foi a aquilo- primeira vez que eu vi o concerto de Aham. Aranjuez. Ele tinha outro Laud Schifrin, maravilhoso. Laud Schifrin, né? Aretha Franklin. Aretha Franklin. Ella Fitzgerald. Exatamente. Não era o que cantava com ela, rapaz. Aquela cela nossa, ela era um pouco mais metida besta, digamos, Era, do ponto de vista de certos... mais sofisticada. Mais sofisticada, Um não... pouquinho mais sofisticada. Essa menina é só de brincadeira, ela só dá bandeira, ela só dá bandeira. Seja na Maralina ou na Ribeira, ela só dá bandeira, ela só dá bandeira. Domingo no porto da Barra Limpa. Domingo no porto da Barra Pesada. Ê, Bahia. A decisão de saída de Theo ocorre num momento político extremamente significativo para o país. E você vê as datas, né? 17 de agosto, Theo foge. 22 de agosto é votada a anistia.
Nós sabíamos que a anistia não viria ampla, geral e restrita, e a permanência de Theo era como assumir o assassinato dele na penitenciária. Boa noite. Eita. Isso tinha muito na casa onde a gente morava, na Bernardo Guimarães, na rua. Eu lembro. Uma quantidade grande de árvores lá. Aí pronto, cheguei aqui, fiquei esperando uns 5 a 10 minutos e depois disso chegou o carro e esse carro me pegou aqui na frente. Eu estava sentado naquelas escadarias lá na frente. Tudo bom, minha linda? Esse é Guga. Oi, Famoso Guga. Muito pequenininho. Tudo bom? Se lembra? Ótimo. Desse tamanho assim. Desse tamanhozinho só. E aí? Saudade de você. Também, pode ver, né? A gente escuta tanto falar e Com certeza. o pai contando e você aqui agora. Eu tava perguntando por que aqui no cemitério, sair da penitenciária pra cá, não sei se teria outras opções, como mercado, Porque tem mais na gente. época Aqui é tão... nós achávamos que seria o lugar mais improvável de alguém E era um lugar que eu achar conhecia que também Theo pra podia chegar, né? vir. Depois daqui, eles seguem. Pra Ilhéus. Eu vi apenas da janela do apartamento. O trajeto dentro da penitenciária, a fuga da penitenciária e tudo isso, eu que bolei, porque eu que tinha conhecimento de como as coisas estavam, como era a rotina, a pessoa de fora não conhecia isso. Agora, depois que eu botei o pé fora e que Regina me pegou lá no Campo Santo, aí não. Aí tudo foi feito pelo partido e pela igreja. É preciso muita disposição. Muita. Porque o preso que foge não comete crime não, mas quem auxilia ele a fugir comete. É muito chão. Foram 2.800 quilômetros? Pois é. Já imaginou chegar lá agora e permanecer do jeito que estava? Rapaz, eu vim conhecer ele aqui. Eu tinha pagado absolutamente tudo, como tinha pagado também você. Olha, Eu eu encontrei com você em Recife, eu estava com o Bruno Maranhão. Aí ele me chamou e disse, ô Theo, olha o Gil aqui, que não sei. Aí eu percebi que você não me reconhecia. Não reconheci, velho. Que é aquele mecanismo do esquecimento. Exatamente, de apagar. Porque era o seguinte, ainda que eu fosse barbaramente torturado e quisesse colaborar com o inimigo, você não poderia. eu não poderia, porque eu não sabia. Não era porque eu não quisesse, era porque eu não sabia. Lá não tinha energia elétrica, na fazenda, mas tinha um gerador. Que Gilberto, o irmão dele, tinha botado lá. Aí o pessoal via novela, ligava um pouquinho de noite para ver novela, tal, ver jornal, essas coisas. Quando ele me deixou lá, ele foi, tirou uma peça, quebrou, soltou uma peça do gerador. Sabotei, fiz uma sabotagem. Sabotou o gerador para para não passar nada na televisão e ninguém ficar sabendo. Aí o administrador lá da fazenda, que era um cara muito diligente, arrumou o mecânico e consertou. Aí de noite eu tô lá com o pessoal tranquilo, já tinha descansado. E aí começa o Fantástico e eu tava... Tem a casa grande, tem uma varanda que fica elevada
né? Tem 2 escadas assim, se a memória não me trai, é isso. Aí eu estava debruçado assim no parapeito e o pessoal da fazenda lá todo sentado olhando também. Aí daqui a pouco entra a chamada, a notícia extraordinária e o sujeito lá dizendo que o preso político Eldomiro Romero dos Santos tinha fugido da penitenciária, aí aparece fotografia minha. Aí começou a tremer, minhas pernas começaram a tremer, né? Minhas pernas começaram a tremer e aí eu virei de costas e fui até aquela grade que tem na frente e aí encostei na grade para não cair no chão. E você deixou de ter medo de cobra quando? Eu nunca tive medo de cobra. Outro dia eu matei 2 cobras pouco maiores do que uma minhoca grande. Como é que você se lembra do medo? A minha lembrança, Renato, sobre isso não é muito clara, não. Não é muito definida. Eu acho que a gente ficava assim tão ligado nas coisas, a gente se integrava tão bem, o coletivo era um espaço de tanta solidariedade que essa história de medo ficava em segundo plano. Pelo menos não era uma grande preocupação pra gente, né? Eu tive medo uma vez com meu amigo também, o Wesley. O Wesley, sim, claro. Porque era um estudante secundarista do interior da Bahia, militante até do PCBR. E que numa certa noite ele decide que vai filar a última aula, ele estudava à noite, e ele vai para um barzinho, senta com outro menino que também era um simpatizante do PCBR, começam a beber cerveja e a sonhar, né? Então eles projetaram, né, a construção de um Brasil socialista que teria início ali em Jiquié. Jiquié, inclusive, seria a capital do Brasil socialista. Eles desenharam um croquis de como seria, né, as fronteiras desse país, que progressivamente se expandiria. Resultado, depois de 2 horas de cerveja e de fantasias, eles foram interrompidos, porque o cara que estava na mesa ao lado era um policial e ouviu tudo e deu ordem de prisão. E eles foram presos e foram enquadrados nos capítulos mais duros do Código de Lei de Segurança Nacional. Então ele estava condenado a quase 300 anos porque tinha tomado uma cerveja errada e dito um bocado de bobagem. Esse menino enlouqueceu, né? Enlouqueceu. E quando eu chego na cadeia, eu fiquei com ele, na cela 14. E aí ele chegou lá na minha cela e disse: monstro, que era como ele chamava eu e você também, monstro. Monstro. A lâmpada da minha cela queimou. Aí eu digo: não tem problema, Wesley, eu tiro a minha e dou pra você. Já tava quase na hora de ir dormir mesmo. Aí a lâmpada, você se lembra, ela era pendurada no fio no meio da cela. Exatamente. Né? Eu levantei as 2 mãos assim e comecei a desenroscar a lâmpada. Quando a lâmpada apagou, o Wesley veio no meu pescoço e começou a me estrangular. Aí eu fiquei numa agonia danada, porque eu disse: pô, não vou dar uma porrada nele, claro. O cara é doido, não vou dar uma porrada nele. Aí, o que é que eu fiz? Aí eu disse assim, eu baixei a mão e disse: Wesley, cuidado, senão você vai quebrar a lâmpada. Aí ele imediatamente tirou a mão e disse: é mesmo, monstro, me dê. Aí eu dei a lâmpada pra ele e o cara foi embora. Pergunta aí, Theo, a entrada da estrada de Barreiras. Boa tarde, companheiro. A entrada pra Barreira é aonde? Sabe dizer onde é a entrada pra Barreiro? Barreiras. Barreiras. Pra Barreiras. Ali atrás. Essa aqui é a galeria C. Mas o pessoal entrava por aqui? Não, o pessoal entrava por lá, né? Não, o pessoal entrava por aqui. Por aqui. Não tem entrada por lá. Ah, não tem entrada por lá, é verdade. O pessoal subia aqui, entrava aqui, passava para a revista, onde exatamente. tinha o corpo da guarda. Calou, meu irmão. Guga, a entrada era por aqui. Era, não, continua sendo ainda, por essa porta. O acesso ao presídio lá, ao corpo 4.
Aqui você entrava, tinha birô, tinha os guardas, tinha... Lá para dentro, à esquerda, tinha a sala do diretor. E à direita, você dava num salão grande, que era onde a gente recebia as visitas. Passa 8 anos, 9 anos, recebendo visita aí, você não esquece mais. A memória, ela trai você, né? Eu imaginava um salão grande. Um salão grande, não é tão grande o salão. Pois é, nem nada. Quantas vezes subimos aquela rampa? Descemos. Era um aperto no peito. Eu me lembro que você estava com a cara cansada de tanta estrada. E a sua expectativa era grande. Você olhava para um lado, olhava para o outro. É aqui, mas já está chegando. Eu senti um cansaço. Eu estava morto, velho. Aí quando nós chegamos na beira do rio, ainda tivemos de arrumar um transporte que eu acho que nós chegamos... Você lembra se a gente chegou de burro ou de canoa? Você chegou a pé. Você tocou a sirene. Não, mas... A pé? Sim. Você foi a pé da sirene até a fazenda. Porque não viram lá quando você tocou a sirene. Isso eu tenho... E você junto? Não, eu fiquei. Você me disse para ficar no carro. E aí eu fui... E você foi sozinho pedir ao rapaz para vir com a canoa me buscar. Isso eu tenho absolutamente. E aí você ficou esperando na beira do rio? Isso. Tá bom. Entendeu? Você vê, eu tinha tanta confiança que não tinha problema. Pois de é. fim de mundo. E não teve realmente, não apareceu ninguém, ninguém falou comigo, ninguém me perguntou nada. Eu fiquei o tempo todo lá. Esperando. Esse detalhe pelo tempo que demorou, o trajeto deve ter sido longo. Era uma caminhada de chegar lá suando. Longo. E no tempo que você veio aqui, o cacau estava no auge. Em termos de preço, em termos de... E tava havendo uma colheita. Não sei se tem uma fase do ano. Não, a colheita é o ano inteiro. É o ano inteiro, né? Só 2 meses que não tem produção. Essas roças aí, isso aí tudo é roça de cacau, né? Sim. Pois é, tá lembrando aí como é o... Não, você imagina, quem é que ia lhe achar aqui em 1979, nesse fim de mundo? É verdade. Olha a vassoura de bruxo aí. Tá? Eita. Aí, esse negócio. Rapaz. Todo esse negócio queimado aí é vassoura de bruxo. Pronto. Olha ele. Eis o Rio Par. A gente desce. Sabe que eu tive nessa fazenda em 79? 1979 você nem pensava em nascer. Eu estive aí na fazenda Esperança escondido. Foi na época da ditadura. Já ouviram falar na ditadura? Não. Nem na escola? A época que os militares estavam no governo? Não, senhor. A cela vizinha minha era a cela do Theo, a cela vizinha. E eu ficava, parece que só nessa época. Nessa época a gente estava só porque a maioria dos presos já tinha sido solta. Já tinha sido solto. E ele também ficava só na outra cela lá. Mas eram vizinhas das celas e as portas ficavam abertas dentro da ala política. O Theo cultivava muito a orquídea, que não era orquídea,
Era orquídea, era tomate, era inhame, tinha muita coisa plantada por ali. Por ali. Samambaia. Samambaia. Sobretudo a samambaia, acho que era. Era uma samambaia de metro. Caía lá de cima. Mas e tinha uma portuguesa. Renda portuguesa, que era a samambaia? Exatamente. Eu não era muito ligado em planta, não. Mas a minha mulher, Solange, adora planta. Então gostava muito de planta, não sei o quê. E olhava as plantas do Theo, que beleza, isso, aquilo. Bom, a coisa segue. O Theo já estava lá há muitos anos. E pelo estatuto, o preso que na cadeia passa não sei quantos anos com um comportamento tido como bom, esse preso tinha acesso à parte externa do presídio acompanhado de um soldado. O soldado ia com ele, mas ele saía. Aí, então, um belo dia, não sei se ele se lembra disso, ele chega para mim e diz: Haroldo, eu tenho essa regalia. E o diretor daqui é um cara muito legal. Você quer que eu trabalhe isso para ver se consegue isso para você também? Eu disse: não quero não. Não quero desse negócio não, tal. Aí ele falou: pois é, o que você acha? Ele falou: aí foi a primeira vez que me bateu na cabeça esse negócio. Eu acho bom você acostumar com essa história de você sai, volta. Quem sabe um dia não volta. A minha cela era 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquela branca entre as duas verdes. Aquela de porta branca? Não, aquela de muro branco entre os dois muros verdes. Tá. Depois daquele F9. F9. Ali. Ele começa a se articular com pessoas de fora, em particular com o padre Renzo, que era uma pessoa amicíssima nossa, que morreu há pouco tempo atrás, sobre mecanismos de apoio lá fora. Me lembro quando se preparou a fuga, não é? E eu encontrei o dinheiro para a fuga, levou $10.000 naquela hora, né? E o problema era como sair. Eu disse: olha, Perino, eu entendo o seu desejo de fugir, mas lembre-se, você é ameaçado de morte continuamente. Se você foge e consegue fugir, a polícia te prende, não vai ser julgado, vai ser matado na hora. Nós articulamos um mecanismo pelo qual o Theo sairia na quarta-feira. Ele sai antes da mudança da guarda. Então, a guarda vê ele saindo, vê que é normal ele sair, e aí a guarda é mudada. 7 horas da manhã entrava a segunda guarda. Entrava a segunda guarda. Exatamente. Só que a segunda guarda, quando entrava, não soube que ele saiu. Então, quando chegava de tardinha, que era a hora dele entrar, ele não entrava, mas a guarda não sabia que ele tinha saído. Ele vai para lá, entra na minha cela, vai para a cela dele, né? Daí a pouco, ele traz, sabe o quê? Como é que chama? Caxi? Xaxim. O xaxim da samambaia da renda portuguesa. Aí ele traz para mim e diz: Haroldo, você dê essa renda portuguesa para Solange. Aí, de cá. Isso aqui é mais fácil. Vamos lá. Nossa Senhora. Essa casa é bem posta, sólida.
Teodomiro, telefone. Eu falei, já vai. Teodomiro, o telefone tá indo. Não chamou mais. No dia seguinte, um carcereiro foi passando assim pelo corredor, aquela varanda, não, uma varanda assim, ali, e olhava a cela, estava para dentro. Aí eu tô assim na cela, lá, numa mesinha, tratando, ele chegou na janela assim, olhou para mim e disse, que o Theo? Eu já tinha mais ou menos preparado. Alguém vai chegar aí e perguntar ao Theo e eu vou dar uma resposta pronta e rápida. Se eu vacilar ou tiver dúvida, vai ter uma confusão. Aí, quando ele disse, que o Theo? Tá ali, numa caganeira danada. Tem um murinho que protegia o sanitário. O sanitário era dentro da cela. Era dentro assim. Então tinha um murinho que protegia, ele tá ali. O cara de lá não dava para ver. Ele não teve... Ele não perguntou, Theo? Ele não disse isso. Ele olhou assim, olhou. Eu também baixei a vista, ele se retirou. Teodomiro foi visto pela última vez no último sábado, quando foi visitado por 2 homens e 2 mulheres. Há poucos momentos, o governador Antônio Carlos Magalhães recebeu a imprensa no Palácio Residencial de Ondina, quando disse que a polícia está caçando Teodomiro. A polícia colocou o seu dispositivo à procura de Teodomiro e será acrescido de quantos sejam necessários com o objetivo de capturá-lo. Governador, o senhor é favorável à anistia ampla, geral e restrita? Não. Sou favorável à anistia ampla, o mais ampla possível para os crimes políticos e sou totalmente contrário à absolvição daqueles criminosos de sangue. Esse cidadão que deu essa declaração foi o principal incentivador da minha fuga da Lemos Brito. Porque ele estava dando entrevista para jornalistas e Fernando Scariz então virou para ele e perguntou, Teodomiro vai ser solto? Aí ele disse, eu não teria tanta certeza de que ele vai ser solto, porque afinal de contas ele está preso e briga entre presos é uma coisa muito comum. Então Scariz encerrou ali a conversa dele com Antônio Carlos e correu para a penitenciária e me contou, me deu essa informação. E a partir daí, então, eu resolvi não esperar mais, porque na época só tinha 3 presos políticos na penitenciária. Eu, Haroldo Lima e Paulino Vieira. Haroldo Lima e Paulino Vieira iam ser soltos na anistia. E eu ia ficar sozinho, então uma briga com um preso comum ia ficar muito mais fácil. Né? A advogada de Teodomiro, Ronilda Noblar, disse que a mulher dele, Maria Conceição, estava preocupada com a sorte do marido. Ela pretendeu vir e eu a desaconselhei, tendo em vista que ela está operada há 14 dias e ela queria saber da federal o paradeiro do marido dela e disse que acha que ele foi assassinado e tirado da prisão. Eu absolutamente não assumo a fuga de Teodomiro enquanto eu não tiver uma notícia direta de Teodomiro, enquanto eu não falar. Eu sei que há a publicação de uma carta que eu li, uma carta inclusive que seria muito justa, do preso político Haroldo Lima a respeito da fuga de Teodomiro, mas eu só vou aceitar isso à medida que eu puder falar com Haroldo Lima, e Haroldo estava ontem sendo interrogado pela Polícia Federal e não podia atender ninguém. Qual foi a última vez que você se encontrou com Teodomiro? A última vez que eu vi Teodomiro foi na quarta-feira, quando eu vim para cá, e que ele se despediu do neném. Eu vim acompanhado da mãe dele, eu e a minha sogra. Estivemos com Teodomiro na penitenciária e viemos para o aeroporto, do aeroporto para cá, para Belo Horizonte. É Guga. É o Guga. Eu só poderia revelar a carta quando soubesse que o Theo estava bem lá fora. Né? Daqui a pouco eu revelo a carta e ele não está ainda bem, pegam ele. Está no local seguro. Então combinei com ele o seguinte, olha, quando você estiver num local seguro, você dá um jeito de mandar um telefonema para mim. A gente combinou uma senha. Eu sei que quando chega no dia, um telefone grita de dentro, Haroldo, telefone. Quem é? Aí eu venho, eu pego o telefone e diz, alô? Haroldo? Sou eu sim. Haroldo, aqui é Luiz Eduardo. Eu estou querendo dizer uma coisa para você. Eu falei, Luiz, como vai? Tudo bem? Olha, aquele negócio, aquele seu processo em Brasília deu bom andamento, viu? Está dando bom andamento.
Ô, Luiz, que processo é esse meu em Brasília? Eu não Esquecido. O que é que tá assim? Mas nem me ligou pra nada. Eu não tô sabendo desse recurso, não, Luiz. Mas tá bom, se deu um momento, tá ótimo. Tá bom demais. Então tá bom demais, tá bom. Ah, tá legal, tá bom. Aí eu vi que ele tava apressado de ligar, então tá bom, desligou. No que ele acabei de bater, aí eu, rapaz, a senha. eu pego a carta para entregar à imprensa aí fora. E quando eu subi, aí toca o telefone, não sei quem, de Jornal do Brasil. Era gente amiga nossa, que eu não estou lembrado do nome. Haroldo, é uma carta que chegou aqui às nossas mãos, é a sua mesmo? Eu falei, é sim. Falou, você pode dizer a primeira frase dessa carta e a última frase? Aí eu disse, levo ao conhecimento do povo brasileiro que o preso político Teodomiro empreendeu a busca de sua liberdade. Que eu não quis usar a palavra fugiu. O telefone e foram imediatamente conversar com o governador do estado, Antônio Carlos Magalhães, no Palácio de Ondina. Diz ele, a expressão que ele diz, olha, Haroldo, esses cabelinhos aqui do pelo dele, todos se eriçaram, ficaram assim, tudo ouriçado, né? Aí ele, como fuga Teodomiro? Ele falou, não, olha aí, o senhor não viu a carta? Olha aqui a carta. Aí mostraram para ele. Ele ficou absolutamente indignado, pega o telefone e liga para o secretário de Segurança Pública. O que é que aconteceu lá no presídio com relação a Teodomiro? Aí o cara, não estou sabendo de nada. Eu falei, a notícia que tem é que ele fugiu. Entendeu? Aí eu digo, espera um pouco, daqui a pouco vai dar notícia. Aí o cara pega, liga para o diretor. Mário de Moura Conceição. Mário Conceição. É. O Mário Conceição estava na Fonte Nova, no estádio da Fonte Nova, vendo um jogo de futebol. Eu tinha esquecido dessa história, é verdade. Estava num jogo de futebol. Estava vendo jogo. E quando chama ele com essa importância, o governador chamou o secretário, e não era um governador qualquer, chamou o secretário, chamou a coisa, aí o secretário disse, pô, chamem ele pelo alto-falante do estádio. Então, esse alto-falante do estádio, atenção, doutor Mário Conceição, por favor, chegue com urgência à portaria. O Mário está lá vendo o jogo, o nome dele aparece, ele vai à portaria e toma essa notícia. Aí o secretário diz, o que aconteceu? Ele falou que eu saiba nada. Mas como estão dizendo aqui que o Theo fugiu? Um minutinho. Aí toca, liga para lá, para o presídio. Quem atende é o Bezerra. Chefe da segurança. O chefe da segurança, o Bezerra. Aí o Bezerra diz, Bezerra... Cícero Bezerra, o nome dele. Cícero Bezerra. Cícero Bezerra. Aí a pergunta, Bezerra, o que é que aconteceu aí? Estão dizendo aqui que o Theo... Não, aqui não aconteceu nada. Depois de ter ajudado a fuga, você era capaz de se amedrontar com as consequências. Só que o momento era outro, né? A fuga foi uma evidência da fragilização da ditadura. Ele não foi capaz de recapturar Theo. Nós circulamos com Theo por várias estradas da Bahia, trocamos de locais várias vezes, trocamos de carros várias vezes. E eles não foram capazes de detectar a nossa presença nem na Bahia, nem nos outros estados que Theo percorreu depois. Essa carta teve uma repercussão enorme, foi lida... Muito grande. Não sei se você sabe, ela foi lida no Bonfim. Foi, né? Foi um grupo lá de gente nossa, porque o Bonfim é um lugar na Bahia que aconteceu alguma coisa, o nego vai agradecer ao senhor do Bonfim, ou então pedir ao senhor do Bonfim, tá todo mundo para lá. Então, faz parte da cultura baiana, correr para o senhor do Bonfim. Então, a turma lá na Anistia, foram para o senhor do Bonfim, chegaram na porta... A igreja do Bonfim, né? A igreja do Bonfim. A igreja do Bonfim. Onde tem a lavagem. Essa Bahia é essa grande manifestação. Então, foi lida lá na porta da igreja do Bonfim, o pessoal todo batendo palma e tudo solidário com o Theo e essa coisa toda. Foi assim.
Tá cansado? Não, tô descansado. Na nossa jornada, quando nós viemos, foi mais cansativo. Foi mais cansativo, é verdade. Hoje em dia, esse carrinho aqui tem ar-condicionado e tal, mas naquele tempo era uma arabaca miserável de velha, ruim, batia lata. Bora. Vamos lá. É bonito, né, Gilberto? Lindo. Começou as pessoas a ficarem curiosas em saber quem era o Theo. E aí a gente estava num período em que a gente não podia permitir curiosidade de jeito nenhum. Daí a gente decidiu tirar Theo do Rio Pardo e trazer para Itapebi e daqui ir para a Conquista, porque estava começando a ficar muito... a curiosidade começou a ficar muito grande, muito esparramada pela região. Então a gente resolveu levar ele para o convento. Meu pai era do interior de Pernambuco, gostava de criar bichos. Na minha casa tinha coelho, tinha cachorro. Teve uma época que teve um carneiro. Meu pai, que era uma pessoa dotada de uma grande capacidade psicológica, criou o carneiro lá em casa durante 6 meses e a gente adorava o carneiro. Eu acho que eu tinha uns 6 anos e meus irmãos menos do que isso. E a gente ficou ali aqueles 6 meses com o carneiro, brincava com ele e tal. Quando terminou os 6 meses que o carneiro engordou, ele matou o carneiro e a gente comeu. Era que eu recebesse um passaporte, fugisse com esse passaporte, eu compraria uma passagem, um bilhete internacional, viajaria com esse passaporte falso para a França. Seria um voo assim imediato. Só que o passaporte veio dentro de uma lata de cola de sapateiro, que a gente usava, era uma coisa habitual entrar lá na penitenciária, porque a gente fazia artesanato de couro. E o pessoal que mandou o passaporte fez a embalagem com plástico. Então o thinner dissolveu o plástico e acabou com o passaporte. Rapidamente foi articulada a segunda alternativa, que foi a executada. Reagi bastante, mas acabei, apesar de não estar convencido, me submetendo à decisão que o partido tomou. Eu não tinha nenhuma ideia do tempo que ia levar a minha fuga. Nós achávamos que uma tentativa de sair do país naquela circunstância de precarização de meios materiais era colocar a vida dele em risco. Preso, vou dizer uma coisa pra você, você foi preso, sabe, né? O preso só tem uma ideia fixa, que é fugir. A galeria F é essa daqui, a de cima. Quando terminava a visita, que era ali embaixo, o pessoal saía por aqui e a gente dava tchau dali de cima.
Aí no meio tinha uma torre alta que ficava mais ou menos no nível desse andar aqui. E quando dava 10 horas da noite, vinha um soldado da polícia militar, subia e ficava aí vigiando a penitenciária a noite toda. No início, logo nos primeiros anos, quando a gente chegou aqui, a gente não saía da cela, a gente ficava trancado na cela o tempo todo. Um por cela, trancado o tempo todo. E a gente só tinha banho de sol 2 dias por semana. 2 horas. Aí a gente chegava lá embaixo, tá todo mundo jovem, o pessoal com 18, 19, 20, todo mundo doido para jogar bola, para gastar energia. Chegava lá embaixo, a primeira hora do banho de sol era para a reunião do coletivo. Se lembra que uma hora inteira do banho de sol, todo mundo sentado em círculo, reunião do coletivo, e não acabava aquele negócio. O povo falava só não sei o quê. Tibério, se lembra de Tibério? Pense num sujeito prolixo. Era Tibério. Mas você sabe que uma das coisas mais interessantes, Theo, foi conseguir que um time dos presos políticos participasse do campeonato. O campeonato dos presos comuns. Porque isso ia implicar numa promiscuidade perigosa. Uma confusão. Mas a gente conseguiu. E a gente acabou organizando. Eu me lembro. Aí ficava uma torcida imensa aqui. Uma torcida aqui. Todo mundo botava as cadeiras aqui para torcer pelo time da galeria, entendeu? A polícia baiana ainda continua sem pistas sobre a fuga do preso político Teodomiro Romeiro dos Santos. O delegado Alcides Palma acha que houve negligência na fuga de Teodomiro. O senhor acredita que o Teodomiro ainda esteja no Brasil? Certamente Teodomiro ainda se encontra no Brasil, pois as possibilidades de ter se ausentado para o exterior são mínimas. Ontem rodamos um bocado, que é uns 300 quilômetros. Ontem sim. Quanto? De 250, por aí. Pensei que a gente tinha rodado mais. Entre 250 e 300. A diferença não é grande, não. É pequena. Por aí. Agora, o que você fazia no convento? No convento você não andava na cidade, não? Não. No convento eu ficava dentro de uma cela o tempo todo. Ah, é? Já com a usura lá do senhor. Quarto. E o padre Gian Pietro Franceschini, que era pároco de Nossa Senhora das Candeias, comprou uma peça grande de couro e me deu para eu fazer uma ampliação de um quadro que era a apresentação do Menino Jesus no templo. É no centro? Sabe? Rapaz, não deve ser não, né? Ninguém sabe. Peraí, meu filho. Ali, ó, a cruz. Não tô vendo ainda, pai. Aqui atrás. Tá. Vou encostar aqui devagarzinho. Não, mais pra frente. Aqui. Nossa Senhora das Candeias. Vou lá. Pronto. Eu estava trancado dentro de um quarto lá no mosteiro, sem poder sair, né? Para ninguém me ver. Né? Não, foi nas monjas. Hoje é um prédio. Ali é em frente ao foi derrubado. Era um lugar enorme, tinha cafezal dentro, né? Tinha café, muito bonito. Era muito lindo. Então eu ficava trancado o tempo todo num quarto. Aí eu acho que ele ficou com pena de mim. Aí ele me deu essa incumbência. Olha, eu queria que você fizesse lá para a igreja. Eu digo, tá bem. Aí eu peguei o desenho pequenininho, ampliei. E depois aí ele me trouxe um pirógrafo e aí eu fiz no couro. Né? Ele é em couro. E aí o tempo passou muito rápido. Eu me lembro da improvisação. O padre Bruno falava muito. E eles, de vez em quando ele explicava o quadro, a circunstância que esse quadro veio parar aqui, a sua história. Então a gente sempre teve essa curiosidade. Hoje nós tivemos essa alegria de conhecer. Deus que lhe abençoe, viu? Porque a sua história é uma história assim, muito emocionante.
tá com aparência de novo, não é? Há muito tempo eles me seguiam. Não sei a partir de quando, mas eles me seguiram há muito tempo, fotografaram, né? Inclusive uma fotografia em que eu estava com Bruno Maranhão, uma fotografia minha com Prestes de Paula, fotografia minha eu com Getúlio Cabral, pessoas da direção nacional. E eles não seguiam essas outras pessoas. Eles tinham me seguido, sabiam onde era a minha casa, então eles acreditavam que eu sabia onde essas pessoas moravam e quando me prendesse eu daria o endereço, eles prenderiam todo mundo. Ficamos os três nas imediações do posto de gasolina, onde hoje em dia tem um viaduto ali no Dique do Tororó. Getúlio de frente para a rua e nós de costas para a rua. Getúlio chegou a dizer, olha esse jipe chegando aí. E foi bem aqui? Foi bem aqui, nesse lugar que eu fui preso. Eu estava junto com Paulo Pontes e Getúlio Cabral, sentado, em pé aí no meio-fio, eu e Paulo Pontes do lado de fora, Getúlio do lado de dentro. E aí parou um jipão com uma placa normal, sem nenhuma identificação, desceram pessoas que não estavam vestidos de nenhuma forma especial, estavam com roupa comum, e dois deles, um me pegou por trás e me segurou, e o outro pegou Paulo Pontes. E algemou meu braço direito no braço esquerdo de Paulo Pontes, e Getúlio, quando viu, correu. Quando chegou mais ou menos na altura da ponte, Getúlio estava na metade da ponte e os policiais que tinham nos prendido saíram em disparada com o carro, com o jipe, para alcançar Getúlio. O sargento estava na porta do jipe, disse, olha ele ali. E aí, nessa hora, um deles que tinha tomado a minha pasta, onde estava a minha arma, virou para trás e me entregou de volta. Devolveu a pasta com a arma? Com a arma. Aí, imediatamente, eu abri o eclé, tirei a arma. Na hora que ele ia descendo para atirar em Getúlio Cabral, eu atirei nele. Felipe, eu estou atirado. Mataram Xavier. Mata eles, Felipe. Então o Felipe já tinha pego o revólver de Teodomiro, já tinha desarmado Teodomiro. E ficou apontando para um e para outro, dando coronhada, etc. Principalmente Teodomiro, que ficou com o rosto todo coberto de sangue, e dando coronhada, e ele dizendo mata Felipe, mata Felipe. E aí o Felipe apontava e não atirava. Ele disse, está com medo? Me dê que eu mato. Aí o Felipe entregou a arma, ele apontou, e apontou primeiro para mim. Essa eu me lembro também, que ele apontou primeiro para minha testa e era assim no banco de trás do carro. Ele apontou, depois apontou para Teodomiro, depois devolveu a arma e disse, vamos para a delegacia. E evidentemente eu fiquei muito contente que Getúlio tivesse escapado, porque ele era um dos militantes mais procurados do partido. E era certo que se ele fosse preso, ele seria assassinado, como de fato foi em 1972. Eu era uma pessoa mais ou menos normal. Eu fui preso numa circunstância extraordinária, nós dois, e por conta dessa circunstância extraordinária, né, viramos, digamos assim, um fenômeno, até porque não foram mortos. Se nós tivéssemos morrido, teria acabado isso. Naquela época seriam simplesmente mais dois. A gente estava na penitenciária vendo televisão. Nessa época a gente já tinha recebido a autorização para ter televisão. E aí, no meio do jornal, dá a notícia de que a repressão tinha assassinado 6 pessoas dentro de um carro, dentro de uma rural, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, na rua Valder Xavier de Lima, que foi o sargento que eu matei quando fui preso, quando reagi à prisão. No dia 29 de dezembro de 1972. Dia 29 de dezembro é o dia do meu aniversário. Eram meus amigos e eu acredito que foram assassinados por vingança contra a minha reação à prisão e à morte do sargento e para intimidar as pessoas para que não tivessem mais o mesmo comportamento que eu tive. Essa foi uma hora muito difícil na minha vida, muito difícil.
Botirama. E Botirama, Brotas de Macaúbas e Buriti Cristalino. As 3 cidades. Brotas de Macaúbas é uma cidade incrível. Bem friozinho de noite. Barreto já me chamou várias vezes para ir lá. Um dia desse eu vou lá. Barreto quase morre, rapaz. Fleury deu um tiro que pegou aqui na boca dele. Bateu no dente e saiu. E deu outro que arrancou o dedo dele, que foi costurado depois, o dedo polegar. O bicho é bronco mesmo. O tiro na boca assim... O tiro na boca pegou no dente. E aí saiu por aqui, por dentro da bochecha. O bicho é bruto, mas rapaz. Não quebrou o dente nem nada. Desviou a bala com o dente. Foi. O bicho é bruto. Foi. E o outro cortou o dedo. Ele teve o dedo todo costurado, o dedo dele é meio morto, ele não tem muito movimento, não. Aí mataram o irmão dele, Zequinha, mataram o outro irmão dele, ó, Toniel, mataram um professor de Feira de Santana que estava lá, chamado Santa Bárbara, e foi preso ele e foi preso o pai dele. Ai. Boa tarde, comadre. Essa banana tá a quanto? Essa daí tá R$2. A penca? A penca. Melancia também, compadre. Linda. Obrigado mesmo. Valeu. Opa, beleza. Agora a maçã não deve ser daqui, não. Com esse calor, não dá maçã. Vocês querem uma canjica? Quero não, obrigado. Quer uma banana? O pai de Barreto passou 3 dias pendurado no caibro, no telhado da casa dele. Com os pés para cima. Ah, Maria. A polícia botou ele lá, foi? Foi. Fleury, esse pessoal todo de São Paulo. Como assim de pés para cima? Pendurado ao contrário, com os pés para cima de e cabeça para baixo. Porra. Tá com umas coisas aí dentro. Tem umas coisas aí, uns objetos, tem. Eu acho que é alguma coisa de teatro, de alguma coisa assim. Mas é pouca coisa. Aí eu ficava aqui, Paulo ficava aí, Disseu, o Wellington e Emiliano na última. Eu estava subindo para ser torturado, com os olhos vendados, com esparadrapo. E um cara me segurava pelo braço e ia subindo. Já é algemado aqui atrás? Já. Saía daqui algemado para Já trás? saía algemado. Antes eles vinham e algemavam. Então eu estava subindo por ali e daqui a pouco o cara parou, levantou a parte de baixo do esparadrapo e aí me empurrou para baixo assim e eu vi uma pessoa em cima de uma maca descendo por aquela escadinha, um soldado na frente e um soldado atrás segurando a maca. E o cara me perguntou, conhece esse? O cara estava todo roxo de pancada. E
completamente imóvel. E aí eu levei um susto, eu digo, ele está morto? Perguntei, ele está morto? Porque ele estava parecendo morto. Aí o cara, não, você está maluco, não sei o quê, não está morto coisa nenhuma, está muito vivo e tal. E aí me botaram de novo à venda, consertaram, e aí eu subi e ele desceu. Depois, então, foi que eu vim saber que era Emiliano. Aí aqui era que eles faziam as sessões, eles algemavam as mãos para trás, para você não ficar indefeso, amarravam os pés e botavam com a corda. Desciam e subiam, desciam e subiam. Quando eles jogavam aí dentro, você ficava se afogando. A cela era exatamente disso aqui que você está vendo. Com essa infiltração desgraçada e com esse chão, e a gente dormia no chão, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha levado muita pancada na cabeça, muita. Tanto no trajeto do Dique do Tororó para a Polícia Federal, como depois lá dentro da Polícia Federal. Então eu estava molhado de sangue, completamente coberto de sangue. Aí fiquei desse jeito 33 dias sem tomar banho. 33 dias, de sendo torturado e tal. Eu só me lavava um pouquinho quando me afogavam lá naquele tanque, né? Mas aí passei um tempo grande desse jeito, e só depois de 33 dias foi que eu pude tomar um banho com um sabão de lavar roupa que eles me deram e pronto. E aqui eles botaram essa lata de 60 litros. Essa lata era a lata que a gente usava como sanitário. E eles deixavam essa lata encher bastante, e depois eles mandavam que a gente levasse essa lata para jogar lá no esgoto que tem na frente dos banheiros. E a gente levava, e a urina e as fezes iam caindo por cima da gente. E a gente tinha que carregar isso no ombro até lá. Quando você começa a ser torturado, há um confronto seu com o inimigo. Você chama eles de filho da puta, você insulta, você entra num conflito com eles, no confronto. E isso é mais fácil de fazer. Outra coisa é você ficar amarrado aqui sozinho, sentado, com os seus fantasmas e os seus medos, vendado, né, com os olhos vendados, e você fica se enfrentando sozinho, não tem ninguém lhe batendo, não tem ninguém fazendo nada. Mas aí você começa a enfrentar os seus medos. Será que eu vou aguentar dessa vez? Será que eu não vou denunciar ninguém? Então você fica com essas angústias todas, enfrentando todas elas sozinho, né? Para mim, essa era a pior situação de todas. Quando eu saí daqui, saí para ir para a penitenciária. Foi aqui que eu soube que ia ser condenado à pena de morte. O comandante da PE, esse torturador, Emetério Chaves Filho, ele chegou aqui na frente, ele era presidente da academia da Associação Baiana de Karatê. Aí ele chegou aqui, eu estava aí, Paulo Pontes aqui. E ele aí gostava de exibir a gente, né? Feito bicho em jardim zoológico. E ele veio com um grupo aqui, para mostrar os terroristas, como eles chamavam, né? Aí ele ia saindo, aí voltou. Até eu ia esquecendo. Você vai ser condenado à pena de morte. E Paulo Pontes vai ser condenado à prisão perpétua. O meu casamento com sua mãe foi aí na frente do quarto forte. Aí embaixo era o quarto forte. Os presos que agrediam outros ou que tinham mau comportamento eram mandados para o quarto forte, que era embaixo. Era um lugar escuro, desgraçado. E aí, meu casamento com Conceição foi aí embaixo, nesse espaço que era reservado para os guardas na frente do quarto forte.
viveu, talvez outras pessoas sintam de forma bem diferente. Tem gente que não esquece. Principalmente, eu acho difícil esquecer. Principalmente na idade em que você passa preso. Dos 18 até os 28 anos. Essa é uma fase da vida de onde você está curtindo, onde você está tendo uma série de experiências de adolescente, início da fase adulta. E aí, às vezes, é por isso que eu digo, às vezes ele não me entende algumas coisas que eu fiz ou deixei de fazer justamente por não ter tido essa experiência. Não ter vivido esse período da adolescência e do início da fase adulta. Porrada que você faz quando você é jovem, sair, daí uma série de coisas. Eu acho que é difícil. Então, ele não viveu esse momento como os outros? Não. Começou na militância com 14, 15 anos. Acho que isso, 14 anos. Só volta ao Brasil em 1985. Já é um adulto. Ele tinha, eu acho que 33 anos, 34 anos. É muito tempo. Longe da família, longe de casa. Só aqui dentro foram 9 anos. Aqui, preso aqui. Depois daquela cela F9, a cela 10 é a dele. Você nunca foi lá, né? Você vai agora pela primeira vez? Não, nunca fui. Eu sempre tive vontade de vir aqui, de conhecer, como eu disse antes. Mas teria que ser feita essa viagem com ele, junto, ele me mostrar, para fazer isso da melhor forma possível, para que fosse um aprendizado, uma coisa boa, para que se torne uma coisa esclarecida, boa. Você acha que você vai ser o mesmo no fim dessa viagem? Eu acredito que sim, Emília, porque o que eu quero é conhecer um pouco mais. Conhecer um pouco mais da história dele, da nossa história, como a gente sai daqui e vai viajar para fora. Conhecer um pouco mais do meu pai mesmo, da pessoa dele, o porquê ele é da forma que é, a seriedade com que ele fez tudo na vida, a forma rígida como a gente sempre teve a educação lá em casa. Lá em casa não tinha duas conversas, não. Lá em casa era, como o pessoal diz, papo reto. Não podia sair da linha, não. E era muito rígido, era bem difícil. Eu e Mário, a gente não era... Era menino, moleque, muito levado. A gente fazia muita trela. E pai sempre teve uma rigidez muito grande em relação a isso. Comportamento, a conduta diante das coisas, a seriedade com que você tinha, que você era cobrado. Eu sempre achei que foi excessiva. Sempre foi uma coisa muito dura pra gente que era criança. Quando eu voltei pro meu roçado, eu quis zombar de Januário com meu fole prateado. Só de baixo, 120, tudo preto. Não lembro, né? Tudo preto, bem juntinho, feito negro empareado. Foram logo me dizendo... De Taboca, rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, é Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso. E com ele ninguém vai, Luiz, Luiz. Respeita os 8 baixos do teu pai. Daqui a pouco a gente chega em Bom Jesus da Lapa.
Mas a passagem por Bom Jesus foi muito rápida. E os padres poloneses me entregaram para o administrador. E ele me levou num jipe para uma fazenda que os padres tinham na margem do Rio São Francisco. Devo ter passado perto de 2 meses. Nossa, foi muito tempo então. Foi muito tempo. Não tinha uma venda, não tinha uma bodega onde se comprar um refrigerante, não tinha absolutamente nada. Era um lugar perdido no meio do mato, na beira do rio. E os padres que chegavam queriam ouvir a história do senhor ou já sabiam da... Não, eles já sabiam e nunca me perguntaram nada. Nunca. Você saiu de lá que ano? Tem 22 anos que eu saí de lá, mano. Eu tive lá 36. Eu fiquei lá, ainda morei lá 3... Morei lá, parece que foi 3 anos. O administrador ainda era Mirinha? Esse Mirinha é tio meu. É nada. Mirinha é seu tio? É tio meu. É sério. Eu sou filho do irmão de Mirinha. Do irmão de Mirinha, né? É sangue mesmo, né? É, claro. É sangue E mesmo. Mirinha quem foi? Mirinha era a pessoa que tomava conta da fazenda. Era o gerente da fazenda na época. Foi quem me levou. É quem matava o boi lá, me dava um pedaço de carne. Aí eu só queria ir lá. Não sei o que. Queria ir lá, queria. Aí eu fico com medo de a gente ir, de querer enganchar, né? Será que tá muito alagado? Lá tá bem alagado. Até a Da sede Cancela pra lá anda? vai sossegado. O medo problema é na estrada. É na estrada, né? A gente não sabe como é que tá a estrada, entendeu? Eita, pau Pereira. Oh, claro, ficou por lá. Vai dar uma olhada boa em tudo. Vai. Tem um capinzinho aí, aquelas vaquinhas marinhas vão comer um negócio melhor. E quando eu saí daí, de Bom Jesus da Lapa, para Arraial do Cabo, muita gente já pensava que eu estivesse no exterior, por conta de notícias que foram publicadas na imprensa. Isso só foi desmentido depois que eu dei uma entrevista para Emiliano, que saiu publicada no jornal O Estado de São Paulo. Nessa coisa eu entrei sem saber muito como é que eu estava entrando, né? Um companheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário diz: Emiliano, Teodomiro está no Brasil, o único jornalista que o BR aceita que faça uma matéria com ele é você. Nós queremos que você faça. Veio com uma ordem de cima, né? Eu disse: Natuzinho, veja, eu sou um sujeito legal agora, eu não estou mais clandestino. Eu, para fazer essa matéria, eu faço com muito prazer e topo todos os dias. Agora, eu tenho que informar o Estadão que eu vou fazer. Nós dissemos que Teodomiro está em São Paulo. Uma estratégia de segurança que nós adotamos sem combinar nada. E nós, então, fizemos a matéria assim, sem encontrá-lo, marcando pontos no Rio de Janeiro. A gente gravou em fita cassete as perguntas, Teodomiro respondeu em fita cassete, e vai para cá. Ele mandou: se a quem interessar possa aqui, que você está aqui na matéria, para comprovar que essa matéria era verdadeira, que a bomba era a matéria, né? A matéria era uma coisa fantástica.
nas 2 fazendas de Gilberto e no mosteiro das Beneditinas, havia uma sensação de controle. Mas aqui não, ninguém estabeleceu nenhum limite e não havia mesmo limite, porque essa estrada que ia dar na fazenda era uma estrada secundária, não passava muito trânsito por ela, e se eu quisesse andar até ela, podia, não tinha nenhuma restrição. Pelo Rio São Francisco, se eu quisesse andar 20 quilômetros para um lado ou 20 quilômetros para o outro, não tinha problema nenhum. Foi a hora em que eu me senti realmente solto. A disposição dessa cela aqui, quando eu estive preso, era a seguinte. Aqui no meio tinha um fio com uma lâmpada. Aqui tinha uma cama de madeira baixinha, ela era dessa altura assim, e um colchão de palha. Aqui tinha essa parede, atrás tinha o sanitário, o esgoto e um chuveiro que não funcionava. Nunca funcionava esse chuveiro. Isso é meu. Isso é uma ampliação de um calendário que eu fiz durante o período da minha fuga. Foi a Emília que trouxe, não foi? Essa é a minha letra. A fuga no dia 17. E aqui as cidades onde eu estive. Dia 18 eu estava em Ilhéus, depois Itapetim, depois Vitória da Conquista, depois Bom Jesus da Lapa, depois alguma coisa aqui. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, para Arraial do Cabo, e depois para Brasília, Arraial do Cabo aqui, ó. Isso aqui deve ter sido o trajeto. E depois Brasília, dia 31 de outubro. É por isso que quando você vê no zoológico o bicho na jaula, de um lado para o outro, de um lado para o outro, você entende por que é que ele está fazendo aquilo. Que as pessoas também fazem.